Boa tarde. Eu vou apresentar o meu TCC pela Faculdade de João Pessoa, Santa Emília de Rodar, do curso de graduação em enfermagem, intitulado Gestão de Conflitos e Liderança na Enfermagem. Eu sou a aluna Crislaine Michele Ferreira da Silva e fui orientada pelo mestre Fábio Formiga Nitão. Introdução. Bem, na minha introdução, eu enfatizei que a diferença de personalidade sempre irá existir. Afinal, cada indivíduo é único. Então, lidar com o outro no ambiente de trabalho vai ser um desafio e um crescimento pessoal para quem está vivenciando essa experiência. A deficiência de uma liderança esclarecedora e que trabalha em equipe deve ser passado como modelo a não ser seguido, pois sem organização, comunicação, harmonização e humanização, não se gere saudavelmente, não se tem uma boa gestão. Desse modo, o exemplo de como um líder deve se posicionar mediante a conflitos precisa sempre ser considerado. No geral, a sua conclusão do acontecido deve levar em conta a causa raiz, não se perdendo e não saindo do foco, que é, de uma maneira mais pacificamente possível, resolver o conflito e o que está gerando tanta discórdia na unidade. Caso não seja possível que os funcionários se ajustem de forma passiva, será necessário o gestor intervir para que não aconteça novamente ou poder resolver sem prejudicar as partes. Pode passar. Aqui eu coloquei os preditores de conflitos de toda a minha pesquisa, uma visão do enfermeiro, onde esclareceu que diferenças de personalidades pode sim ser um causador do conflito. Disputa de poder, muitas das vezes, existe o enfermeiro e existe o técnico. E cada um tem o seu lugar dentro da unidade para poder executar as tarefas. E muitas vezes essa disputa de poder que não era para existir, porque cada um tem sua função, acaba prejudicando o convívio e acaba prejudicando também a assistência. Problemas pessoais é um dos preditores de conflitos que foi visto na visão do enfermeiro. Problemas pessoais que é levado da casa para o ambiente de trabalho, podendo sim prejudicar não só o outro que tem que é, lhe acompanhar no serviço, mas sim também o cliente que precisa dessa assistência. Nesse interesse pessoal, é bacana orientar na maneira que for fazer suas observações do início do serviço, início do plantão, o interesse pessoal, que é pela vida, é pelo cuidar, pelo assistir quem está precisando dessa assistência. Como você é responsável pelaquela vida, o interesse pessoal deve ser esse motivo, cuidar. Inaptidão à posição em que ocupa, essa insatisfação da posição que ocupa, já que às vezes o profissional almejou tanto aquele cargo e ele termina não, não, não tendo uma boa aceitação, uma boa administração de tudo o que está fazendo. O baixo salário, muitas às vezes, pode sim estar prejudicando, né, o desenvolver desse profissional, onde não era para acontecer, pois na hora da contratação já é informado o valor que será pago. E dentro das suas condições, quando há esse interesse do trabalho, é pensar no baixo salário ou ficar fazendo conflitos no seu ambiente de trabalho por meio desse motivo, né, pode deixar os outros, né, desconfortável com tal situação. Dentro dos preditores de conflitos, existe também condições de trabalho. São dos preditores que a visão do enfermeiro trouxe aí dentro dessa minha tabela. As condições de trabalho. Descompromisso. Então, quando você tem um descompromisso, você acaba não fazendo
um bom plantão, não tendo uma boa assistência e diferentes personalidades, como eu havia falado. Pode passar. E o que mais é perguntado dentro desses conflitos são quais motivos levam a existir tantos conflitos na enfermagem. Nos próximos slides, tentarei responder de forma mais branda possível essa pergunta, que é o que todo mundo tem muita dúvida, né? Por que será? Por que existem tantos conflitos na enfermagem? Pode passar. E continuando, né, tentando responder da forma mais branda possível, esses preditores citados acima mostram o ponto de vista do enfermeiro, mas são queixas mútuas, que impossibilitam e podem, né, afetar toda a equipe disciplinar. Então, é muito complicado você lidar com pessoas que levam problemas pessoais para dentro da unidade, podendo sim causar um conflito que pode envolver toda uma equipe multidisciplinar, pode envolver todo um constrangimento, tanto pessoal quanto com o outro, causando esse constrangimento, né? Podendo ser resolvido entre eles ou com o ajuste do gestor, que tentará da melhor forma, poder não prejudicá-los, né? Porque tal conflito pode até levar à perca do emprego. Então, tentando resolver entre eles, não conseguindo, o gestor ele vem intervir para que seja da melhor forma possível poder continuar o seu serviço sem esse constrangimento, não afetando assim ao cliente que precisa tanto dessa assistência. Pode passar. E no geral, é mostrar a importância de uma equipe que trabalha com excelência e suas vantagens. Quando a equipe ela trabalha com excelência, ela consegue concluir um plantão mais satisfatório, não só para o gestor, como para o líder que se encontra à frente dessa equipe. Pode passar. No meu objetivo específico, eu tentei esclarecer a importância de existir na enfermagem uma boa liderança, que segue as normas diante de uma gestão bem administrada, bem organizada, e que o líder ele possa ser o espelho para que essa equipe consiga segui-lo de forma excelente e que não deixe nenhuma dúvida de que a equipe se encontra preparada para poder assistir quem precisa desse serviço. Na minha metodologia, essa pesquisa ela foi elaborada a partir de estudo descritivo do tema, sendo realizado por meio de revisão bibliográfica para fundamentação e fortuna crítica. Também vi dentro dessa metodologia erros ergonômicos, ergonômicos que podem se influenciar nessa pressão psicológica, pode também causar um constrangimento dentro da unidade e termina o profissional não se sentindo à vontade para poder fazer uma assistência adequada, se manter à disposição do gestor e do líder dentro dessa equipe. Eu consegui identificar todos esses preditores junto com esses autores e eu consegui pesquisar de 2010 a 2018, usando os artigos de Amestoy, Guerra, Trevisan, Marta 2010, Trevisan 2011, Teixeira, Silva e Draganov 2018. Pode passar. Nos meus resultados de discussões, o papel do enfermeiro líder é de entender as pessoas, instruí-las, mostrando inteligência, estratégias na linha de frente desses acontecidos e transmitindo autoconfiança. Porque quando o líder ele passa autoconfiança, ele também passa quando, por exemplo, acontece aquele conflito, mas o meu líder, ele é um exemplo dentro da unidade para mim que estou trabalhando. Estou lá no serviço, prestando assistência. Então, aquele profissional que se encontra dentro do conflito, ele termina tendo a autoconfiança de ir até o seu líder, comunicar o acontecido, para que todas as partes sejam
apaziguada toda a situação de conflito, podendo não prejudicar, que não prejudique tanto a equipe multidisciplinar quanto a assistência, fazendo com que suas ações sejam algo de motivação para que o conflito traga crescimento e desenvolvimento para os envolvidos, e não só cause constrangimento, mas que tudo isso que esteja acontecendo vai fazer um crescimento pessoal e um desenvolvimento para que os envolvidos possam lidar da melhor forma e voltar ao serviço sem gerar mais acontecimentos. Pode passar. E continuando nos resultados de discussão, o enfermeiro deve ter conhecimento dos fatos, ouvir os envolvidos, deixá-los à vontade para falar e identificar soluções que sejam equilibradas e justas para todas as partes. Isso é fundamental que um bom líder, um bom gestor, consiga sim intervir da melhor forma possível. Como eu disse, não causando constrangimento, mas que seja para um crescimento e um desenvolvimento dos envolvidos. Isso é observado claramente no cotidiano do enfermeiro gerente, pois o trabalho de enfermagem se constitui por relações múltiplas, interativas, como fazer, pensar, cuidar, educar, gerenciar, investigar uma prática integrativa de construção de relacionamento interpessoal. Pode passar. E agora eu começo nos meus agradecimentos. Eu venho agradecer primeiramente a Deus por essa prova de amor com a minha vida, por me permitir concluir essa graduação com excelência. Agradeço também a seu Ronaldo e seu filho que me ajudaram em toda a documentação necessária para que eu conseguisse me matricular na Faculdade Santa Emília de Rodar, na Faculdade João Pessoa Santa Emília de Rodar. Também gostaria de agradecer a Maria Mônica Ferreira da Silva, que é minha mãe, que cuidou do Abraão Ferreira da Silva, meu filho, todo o tempo que estive em estudos, todo o tempo que precisei me ausentar para apresentações de seminários e de jornada científica da enfermagem. Então, todo esse carinho que ela teve em cuidar do meu filho, com muita excelência, com muito amor e com muito carinho, estou muito grata. A minha professora Clênia, que teve toda a paciência do mundo do trabalho. Também agradeço uma empresa de computação aqui da minha cidade, de Bahia, que é a Cetatec, que teve todo o cuidado com a minha máquina. Quando ela queimou os geradores, tiveram todo o cuidado para poder me devolver a tempo da entrega do meu TCC. Eu sou muito grata a Deus também pela vida da Rosa Evânia, que ela me ajudou bastante, tirou muita dúvida minha, que eu estava muito travada, não conseguia de maneira nenhuma nem pegar no assunto. E ela me passou muita confiança. E o meu orientador, Fábio Nitão, me passou muita segurança e eu consegui sim concluir o meu TCC com excelência. Pode passar. Essas são as minhas referências bibliográficas. Eu espero ter contribuído para esclarecimento do meu tema e desde já eu agradeço. Muito obrigada. Essa foi a minha apresentação.